Olá, craniados primatas, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar alguma coisa que talvez não seja tão ficção quanto vocês acham que seja. Então, gente, trataremos de um tema assim muito... Algumas pessoas têm medo, outras pessoas até gostariam que acontecesse, eu particularmente não gostaria, porque... Não. E teremos hoje um tema, é o apocalipse zumbi e como ele biologicamente pode ser possível. Vamos partir de dois princípios para poder falar desse apocalipse zumbi. Dois princípios não, mas de duas possibilidades diferentes. Falaremos então de um fungo e de um vírus. Primeiramente teremos um fungo, que é o fungo que protagoniza e que dá todo o enredo da história do jogo The Last of Us, que é o Ophiocordyceps, e como ele na nossa realidade poderia trazer a realidade do jogo pra gente. Nos dias de hoje, como tá a nossa realidade hoje? O Ophiocordyceps, ele atua principalmente em formigas. Como é que ele atua? Um esporo do Ophiocordyceps, ou só Cordyceps também, ele entra no cérebro da formiga, e a partir disso, ele consegue conduzir a formiga até um ponto alto, normalmente acima da boca do formigueiro, onde na formiga ele cria um corpo de fortificação que depois vai começar a chover esporos em cima das outras formigas no formigueiro. E assim vai ficar um ciclo infinito de contaminação. O que acontece? Eu não consegui achar nada que comprovasse que hoje em dia o Ophiocordyceps já tem evoluído a ponto de conseguir infectar algum tipo de mamífero pequeno. Isso eu não achei em nada, eu só vi que ele consegue infectar alguns insetos maiores, como gafanhoto, louva-a-Deus e alguns tipos de aranhas também. Aranha não é inseto, tudo bom, mas consegue também. A partir disso é o que a gente tem na nossa realidade, mas como isso poderia ser mudado para que acontecesse um apocalipse zumbi que nem The Last of Us? Biologicamente falando, o The Last of Us ele trata de uma forma muito legal assim ao apocalipse zumbi, porque ele realmente pega um tipo de zumbificação hoje existente. No jogo nós temos três tipos principais de zumbis. O primeiro é o corredor, que é o zumbi em fase inicial de infecção, onde ele só é agressivo, sem nenhum corpo de fortificação aparentemente nele, só tem algumas veias saltadas no rosto e tudo mais. O outro é o instalador. Particularmente é o que eu tenho mais medo, assim, porque o que tem? Ele tem um corpo de fortificação no rosto, que nem tem na formiga, só que ele tem no rosto, assim, tipo uma flor que abre assim. Ele consegue se locomover por meio de ultrassons, que é aquela forma de condução onde tu emite uma frequência de som, esse som bate na parede e volta no teu ouvido. A partir disso teu cérebro consegue interpretar e tu consegue fazer meio que um mapeamento de todo o local onde tu tá. Os golfinhos eles usam isso para comunicação e os morcegos para locomoção também, porque eles vivem no escuro e precisam achar comida, né? E o último zumbi que existe lá é o baiacu, que é, vamos dizer que é a fase onde se soltam os esporos realmente, porque o baiacu ele tem um corpo de fortificação pelo corpo inteiro, a ponto de ele ficar gigantesco, de gordo, só de fungo mesmo. Ele começa a soltar esporos pela boca, por tudo, onde realmente é como seria o corpo de fortificação final da formiga. Então, vamos pensar na seguinte analogia. Vamos comparar a formiga com o ser humano nesse jogo. O corredor seria o equivalente à formiga controlada para subir no local alto acima do formigueiro. No corredor do Last of Us, ele está sendo conduzido para meio que morder as pessoas. Ele está ativando uma região do cérebro que é responsável pela raiva e também provavelmente tira a parte do medo e aumenta a parte da agressividade, como acontece com a raiva em mamíferos menores. Digamos que num laboratório maluco, porque a única parede que separa a realidade das formigas da nossa realidade com a realidade do jogo é realmente uma barreira chamada mutação. Se algum cientista maluco e especialista em fungos conseguir do nada simplesmente fazer assim, então eu descobri como fazer para esse fungo atacar cérebro de mamíferos pequenos. Ok, atacou o cérebro de mamíferos pequenos. A partir disso, vamos dizer que ao invés de fazer com que, sei lá, o rato consiga subir num local alto da colônia, fazer um corpo de fortificação e largar os esporos, ao invés de fazer isso, ele consiga fazer com que o rato consiga
a adquirir caráter agressivo. E a partir disso morder outros ratos que por seguinte morderão outros e... A partir disso um rato morderá um gato morderá um cachorro morderá um homem morderá outro homem. Tcharam! Cenário feito. A segunda possibilidade de ter um apocalipse zumbi não vem mais de um fungo. Agora a gente vai falar de um vírus. Basicamente o vírus da raiva. O vírus da raiva, também chamado de lissa-vírus, é um vírus muito do filho da puta, principalmente pra gente. Mamíferos menores, gatos, morcegos, cachorro e tudo mais, ele atua de uma maneira um pouquinho diferente do que atua na gente. Nesses animais menores, ele atua como forma agressiva. Ele no final da infecção, ele acaba provocando agressividade nesses animais. Por seguinte, vão morder outros animais para passar a raiva. No caso, se um ser humano for mordido por um cachorro com raiva, acontece que ele não desenvolve essa agressividade. Acontece que ele desenvolve outra coisa que se chama hidrofobia, que é o medo da água. É um estado degenerativo, acaba com o teu sistema nervoso inteiro e tu fica com medo de água, tu também morre desidratado. Então, vamos falar da barreira, que faz com que não aconteça um apocalipse zumbi por causa dessa doença. Nossa barreira consiste nas limitações que essa doença tem. Ela é uma doença bastante silenciosa no começo e ela depende muito do tempo de incubação dela até o estágio final, de onde tu leva a mordida. A raiva, ela atua no nosso cérebro. Ela precisa chegar no nosso cérebro para conseguir causar alguma coisa, começar todo o estado degenerativo, e ela não tem cura. O vírus da raiva acontece que o quê? Ele precisa chegar até teu cérebro para começar a agir. E esse processo demora mais ou menos 40 dias, dependendo do lugar. Se for no pé, vai demorar uns 40 dias. Se a mordida for no pé, vai demorar uns 40 dias. Que até subir do pé, até passar por até chegar na cabeça, demora 40 dias. Agora, se for no pescoço, por exemplo, uns 20 dias. Essa é a primeira barreira. Demora muito para haver uma infecção. Sendo assim, se fosse começar um apocalipse zumbi, meio que a pessoa ela ia ser isolada, né, a tempo. A segunda coisa que é ruim é que o ser humano não fica com a agressividade que era pra ficar. Então a gente tem essas duas coisas que limitam a ocorrência de um apocalipse zumbi por meio desse vírus, que é a velocidade de atuação do vírus dentro do sistema nervoso e a agressividade que não é presente nos seres humanos. Agora vamos dizer assim, como já ocorre com outros vírus, como o da gripe e de outras coisas, normalmente por falta de tratamento ou por tratamento ruim, digamos que esse vírus ele comece a ficar mais agressivo, a ponto de acontecer a infecção dele, a atuação dele em mais ou menos um dia. E a partir disso começa a desenvolver a raiva, como acontece nos cachorros, só que nos seres humanos. E os seres humanos começam agora a morder outros seres humanos. Isso realmente formaria uma reação em cadeia muito, muito forte. Daí sim a gente teria um quadro horrendo de apocalipse zumbi, porque tava todo mundo fugido. Porque é isso. Mas de novo, o que temos aqui dentro dessa nossa possibilidade, dessa nossa hipótese, é realmente nossa incrível barreira chamada mutação. Mas são duas possibilidades que se algum cientista multimilionário que tiver dinheiro sobrando quiser fazer só para acabar com a comunidade assim, só de brinks, ele pode. É uma coisa assim que se realmente investir muito em genética, que não é a minha área, se algum quiser, isso sim é plausível, só para mostrar para vocês que sim, algum dia podemos viver um apocalipse zumbi. O que pra Terra seria ótimo. Pra gente não, mas pra Terra seria mil maravilhas. Ela ia ficar ótima, linda, falou tudo. Então é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui no canal Biólogo e nos vemos na próxima. Dá um like!